Bom dia, mundo. Bom dia, amiga. Como você dormiu? Como foi a sua noite? Deu pra descansar? Eu espero que tenha dado pra descansar. Eu comecei esse DDD umas 3, 4 vezes já. Falei 5 minutos e parei. Porque o que acontece? Eu fiz um planejamento. Na verdade, eu anotei algumas coisas que eu queria falar com você hoje. Anotei o versículo, anotei pontos para eu poder lembrar. E já é a quarta vez, quinta vez que eu começo falando e eu me desvio do assunto. Hoje, pela parte da manhã, eu estava orando, e todos os dias eu tenho meu momento com Deus. Eu estava orando e eu falei assim: Pai, que hoje seja um dia diferente. Que hoje seja um dia onde eu possa, sabe, Pai, realmente escalar montanhas. Que eu possa abrir os meus olhos para aquilo que eu não tenho enxergado. Pai, me mostra onde é que tem brechas. Me mostra o que eu posso fazer para falar melhor, para me portar melhor. Derrama sabedoria sobre a minha cabeça, até nas minhas expressões, sabe? Nas minhas expressões, no meu olhar, no meu escutar, no meu falar, principalmente, as palavras que saem da minha boca. E eu pedi para Deus, eu falei, Pai, faz de hoje um dia diferente. E pelo menos até segunda-feira, desde segunda-feira, eu tenho ligado a câmera, eu tenho falado. Porque eu tenho um algo a falar, assim, eu já tenho algo na minha cabeça, entendeu? Eu posso não ter roteiro. Eu não gosto de seguir roteirização. Eu posso não ter um roteiro, mas eu sempre penso em algo pra falar. E hoje eu pensei do mesmo jeito de sempre. E simplesmente a palavra que veio foi outra. Eu pedi hoje de manhã para o Espírito Santo me usar. Então, se ele tá falando isso comigo hoje, não é porque eu quero, mas é porque alguém precisa escutar. Pela parte da manhã, eu falei assim: "Pai, eu quero que o Senhor, de acordo com o propósito e, claro, de acordo com o teu querer, me tragam pessoas dispostas. Eu preciso, sabe, Pai, eu preciso crer mais. Eu preciso ver mais. Nós, por si só, nós somos pessoas que sabemos que Deus existe, mas não cremos em Deus. E isso mostra em atos, não em palavras, porque é muito forte falar isso. Quando nós ficamos preocupadas excessivamente com o futuro, nós não cremos em Deus. Porque se nós cremos de todo o coração, nós acreditamos que Ele vai cuidar. Nós descansamos. E eu falei assim: Pai, eu quero parar com isso. Me mostra. Pai, encaminha até mim pessoas que precisam escutar o que o Teu Espírito Santo quer dizer. E hoje eu separei um trecho de Mateus, porque eu nesse primeiro trimestre nesse primeiro trimestre de 2026, eu vou ler todo pelo menos metade do Primeiro Testamento. Primeiro não, a primeira parte do Novo Testamento. Então, eu li pela parte da manhã hoje Mateus, alguns versículos de Mateus. E o que eu separei foi Mateus 5:13, de 13 a 16, onde fala sobre exposição, sobre você ser o sal, sobre você ser lâmpada, sobre você ser a luz do mundo, e a maneira que você se expõe e o quanto você se expõe que coopera para que a sua vida mude. Mas sabe o que foi que faz 5 vídeos que eu comecei a falar e aí Deus foi me conduzindo? Foi o seguinte: eu estava lendo comentários, meus primeiros comentários sobre o DDD aqui no YouTube, foi de 2 pessoas. E nos 2 eu senti muita vontade de chorar. Eu nunca compreendi que durante um bom trajeto com Deus, eu ficava questionando Ele, falando: "Nossa, Pai, que tempo perdido que eu tive. Eu queria tanto estar aqui com você antes", sabe? Eu vejo meninas da minha idade que começaram comigo e por conta da constância delas, eu assisto daqui elas fazendo coisas que eu sei fazer.
e assim, com muito mais sucesso, muito mais no topo. E às vezes eu me pego olhando para essas meninas e eu falo assim: "Nossa, pai, caramba, se eu tivesse feito, se eu tivesse tido um pouquinho mais de constância, se eu tivesse", sabe? Por isso que eu falo que sobre saber que Deus existe, mas não crer nele. Porque esse pensamento é de uma pessoa que não crê em Deus. Porque na Bíblia diz, e esse foi o versículo que pelo menos é o Espírito Santo que está falando para eu te falar hoje, que há tempo para tudo embaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerra, há tempo de paz, há tempo para tudo embaixo do céu. Então, quão hipócrita eu sou para falar: "Nossa, eu me arrependo de não ter feito no passado". Se eu não fiz no passado é porque eu não estava preparada. É porque Deus precisava me blindar de uma maneira melhor para eu estar aqui melhor para você que está assistindo. Eu peço muito para ser canal. Pai, me faz canal, me faz canal. O que que o Senhor quer de mim? E literalmente as minhas conversas com Deus são assim. Pai, eu preciso saber o que que o Senhor quer de mim. Porque eu não quero ficar fazendo uma coisa sem motivo, sabe? Um negócio sem rumo. Ontem, meu Deus, quem me acompanha no Instagram sabe disso. Ontem, eu já estava um tempo querendo fazer algum aeróbico. Como é que funciona? Eu sempre fui extremamente magrinha. Extremamente sequinha, 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 assim, de tudo, de tudo. Eu era um palito de dente com uma azeitona, era eu. E aí, mulher, eu sempre fui muito, muito, muito magrinha. E eu conheci o Matheus, nós éramos amigos, e aí depois a gente namorou, a gente passou 7 anos sendo amigos, passamos 2 anos namorando e agora nós estamos noivos. E aí o Matheus foi e me arrastou pra academia. Eu vou chegar no ponto. E eu na academia falei: "Cara, como é que eu faço pra engordar pelo menos um pouquinho, né, pelo menos ganhar um pouquinho de braço, um negócio assim que vire mais que eu pareça mais um humano do que um alien do MIB". Aí ele: "Cara, faz assim, assim, assim". E eu comecei, comecei, comecei. E aí esse processo se chama bulking, quando você engorda. Quando você emagrece, se chama cutting. Então eu pesava 47 quilos, 47. Eu engordei até os 57 e emagreci até os 50. Depois eu engordei até os 60, emagreci para os 57, entendeu? Sempre nesse vai e volta. E o último que eu fiz, hoje eu tô pesando 67 quilos. É uma porrada de quilo, comparação, né, aos 47. E aí quando eu bato o meu peso, e sempre muito saudável, quando eu bato o meu peso, eu volto, eu começo a secar. Aí é o momento que fica só a minha massa magra, músculo, e eu trincada. E chegou esse momento. Só que para você conseguir chegar nesse momento de uma maneira melhor, você tem que fazer aeróbico. E aí eu, beleza, vou fazer alguma coisa. E o Matheus foi pro box, e na minha cabeça eu fui eu inventei de fazer fit dance, na minha cabeça ia dar certo, cara. Falei: "Cara", pra quem não sabe, eu sou bailarina. Eu passei 11 anos da minha vida no balé, dos meus 6 aos meus 17. Então eu passei esse tempo todo dançando, eu amo dançar. Cara, vou falar um negócio pra você. Como é que é? Você tá no mundo, mas as coisas do mundo não lhe convêm? Nem tudo te convém? E foi exatamente isso. Eu entrei na sala e aí eu comecei a eu sou muito cuidadosa com o meu ambiente, e eu tô prometendo um vídeo sobre ambiente aqui no DDD há um tempo, né, eu vou inclusive anotar, ambiente. E eu sou muito cuidadosa com o meu ambiente, porque eu creio fielmente que o que tá no seu ambiente molda completamente a sua vida. E começou aquela loucura, ai era meu Deus do céu, eu vi tanta coisa louca, que deu a terceira música, eu levantei, peguei meu celular e saí fora. E aí eu falei assim para o Matheus: "Amor, eu nunca na minha vida desisti de uma coisa tão fácil". E a gente rindo, né. Falei: "Cara, que loucura". Peguei a minha, né, minha modéstia,
fui para uma salinha e fiz 40 minutos de bicicleta. E aí eu paro para pensar e para analisar sobre a vida e sobre as coisas fluindo, e eu penso: "Cara, existe tempo para tudo embaixo do céu". Sabe por quê? Porque há um tempo atrás eu não tinha vergonha de dançar. Eu não tinha vergonha de não é dançar, é dançar música vulgar. Eu não tinha vergonha de me expor. Agora você imagina uma pessoa nessa situação, e existe muito na internet, você com certeza deve lembrar de várias pessoas que influenciam para isso, que influenciam você a estar num ambiente, a estar consumindo um conteúdo que é podre. É podre. Você não vai, pegar nada de bom dali, você não vai, sabe, não vai te edificar. Quantas pessoas na internet estão aí fazendo isso? E se Deus não tivesse me preparado, não tivesse me moldado para estar aqui hoje, eu não tô falando que eu sou melhor, muito pelo contrário. Eu entre eu e você, eu posso ser a maior pecadora que já existiu na vida. Eu não tô falando que eu sou santa, porque eu não sou. Eu sou santa de ser separada por Deus, isso eu sei que eu sou. Mas santa no sentido de purificada, sabe, aquela: "Ai meu Deus, intocável", eu não sou. Mas eu tô num processo de crescimento, e eu peço muito para Deus, para que Ele possa me juntar com pessoas que estão assim comigo. E há um tempo para tudo embaixo do céu. Eu não me arrependo de não ter começado antes. Eu queria muito estar aqui com você há um bom tempo. Só que eu não estava preparada, sabe? Não era tempo. Existe um tempo para tudo embaixo do céu. E agora eu queria muito, nesses últimos minutinhos, orar por você. Eu me emocionei muito lendo 2 comentários. Eu tô no início, mas eu sei o que eu tô fazendo e eu sei que eu tenho um propósito. E o desejo do meu coração é que Deus consiga revelar para você e você se conecte de tal forma com Deus que esse teu chamado queime dentro do seu coração, de você saber tão claro como eu estou descobrindo, sabe? Eu te desejo tudo o que há de mais lindo nessa terra, inclusive a sabedoria de saber o que é tempo de cada coisa. Às vezes, alguns projetos na sua vida não deram certo, você não começou, você não teve constância para continuar, porque não era o tempo. Você tem o hoje. Se hoje você fizer e der certo, ou se não der certo, entrega tudo nas mãos de Deus. Eu posso orar por você? Vamos lá? Fecha os seus olhos. Paizinho, cá estou eu de novo, Pai. Mais uma vez na tua presença e mais uma vez eu me apresento e peço para que o Senhor conecte o coração da pessoa que está desse vídeo e meu também ao céu, Pai. Que o Senhor possa estar enchendo o nosso combustível, Pai, com o Espírito Santo. E nesse dia, Pai, que se inicia hoje, agora, eu quero pedir, Pai, derrama sabedoria sobre nossa cabeça, para que muito mais do que saber que o Senhor existe, nós cremos em Ti e cremos na Tua palavra de todo o coração. Pai, me usa para que eu seja fonte de bênção na vida dessa pessoa que está assistindo, Pai. Pai, traga até mim pessoas que estão dispostas, Pai, a serem nova criatura. Pai, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não tenho controle do que aconteceu ontem, mas de uma coisa eu tenho certeza, que hoje eu vou dar o meu melhor, Pai. E se o meu melhor, Pai, hoje é vir aqui e mesmo com uma, duas, três visualizações, Pai, eu poder tocar no coração dessa uma, duas, três pessoas, Pai, o teu nome seja glorificado. Eu te amo, Pai, acima de tudo. O Senhor é meu pastor e nada nunca nessa vida me faltará. Pai, nos faz deitar por pastos verdejantes, nos guia por águas tranquilas, Pai. Refrigera nossa alma para que nós possamos seguir a nossa semana bem, seguir o nosso dia bem, Pai. Nos guia, Pai, pela vereda da justiça e da verdade, Paizinho.
Ainda que hoje nós passamos lutas, ainda que hoje, Pai, nós ainda não realizamos nossos sonhos, Pai, nós continuamos crendo que o Senhor é nosso pastor e nada nunca nos faltará. Pai, eu te amo demais. Abençoa o dia dessa pessoa. Acampa os anjos, Pai do Senhor, em volta dessa pessoa, em volta da casa dessa pessoa, dos familiares. Pai, derrama espírito de cura, Pai, de ousadia, Pai. O Senhor, Pai, não nos deu espírito de temor, mas nos deu espírito de ousadia, Pai. E enquanto o Senhor nos usa, eu tenho certeza que o Senhor cuida de tudo o que faz. A nossa cabeça ficar em preocupação, a nossa cabeça chorar, a inquietação. Paizinho, eu te amo muito. Que seu nome seja louvado hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Eu tô muito, muito, muito feliz que você está aqui comigo hoje. Bota aqui embaixo que horas que você tá vendo esse vídeo. E não perca que amanhã tem DDD de novo. E eu tô aqui com você. Tô aqui com você o resto do ano. Vamos fazer de hoje um dia extraordinário. Amém! Um beijo!